Vamos conversar sobre relações, sobre sexo e sobre amor próprio. O meu nome é Catarina Beato e este é o podcast A Vida Resolve-se Sozinha. Um dos temas recorrentes deste podcast tem sido o poliamor. Já aqui o confessei que eu tenho um verdadeiro fascínio pela temática da poligamia há muitos anos. E depois de conversar com a psicóloga Cristiana Santos, também com o psiquiatra José Gameiro e até com o casal Mia e Pedro, são tudo episódios disponíveis aqui na Vida Resolve Sozinha, encontrei alguém que me vai ajudar a perceber melhor na primeira pessoa. A Catarina, temos o melhor nome do mundo, tem 20 anos e começou a namorar aos 14. No início a relação era à distância e inevitavelmente monogâmica. Há 1 ano e meio, na entrada, eu diria, num processo mais adulto da Catarina, mas também da relação, decidiram abrir a relação. Foi uma decisão da Catarina, que descreve como a melhor coisa que lhes aconteceu entre navegar o fim da adolescência e o início desta nova etapa no ensino superior que se aproxima, assim como a entrada no mercado de trabalho. Conseguimos sempre ter a honestidade, a confiança e a comunicação para fazer esta relação funcionar. Vamos então, neste episódio da Vida Resolve Sozinha, perceber se funciona ou não funciona. Olá, Catarina. Olá. Olá. Catarina, eu gostava de perceber, antes de mais, como é que se toma esta decisão. Portanto, como é que nós estamos numa relação, num namoro, ainda por cima adolescente, Sim. e um bocadinho mais caracterizado por mais posse e ciúme, porque estamos no alto das nossas emoções, e como é que passamos disto à decisão de uma relação aberta? É assim, muita gente já nos fez essa pergunta, principalmente quando nós tomámos esta decisão, éramos muito novinhos, e os nossos amigos então tiveram muitas questões, porque no início era apenas com eles que decidimos partilhar. E eu tenho que ser sincera, a nossa relação ser à distância foi um fator que efetivamente pesou muito, porque nós começámos a namorar com 14 anos e no início ambos os nossos pais sabiam perfeitamente da nossa relação e apoiavam, mas não tínhamos ainda liberdade para estarmos juntos sempre que queríamos. Eu acho que no primeiro ano de Claro, namoro nós víamos 2 vezes por ano, no verão, quando eu ia ao Algarve visitá-lo, porque eu sou de Lisboa e ele é de Faro, e depois víamos uma vez perto da altura do meu aniversário, em outubro. Ah, Só que como é que isto surgiu? Eu acho que tudo começou por volta do meu 10º ano, porque eu mudei de escola do 9º para o 10º, uhum, e depois entretanto eu acabei por começar a sentir alguns sentimentos confusos por outra pessoa e não estava a conseguir compreendê-los muito bem. E fiquei cheia de medo, porque o nosso maior medo quando ainda estávamos no 9º ano era que quando mudássemos de escola para o 10º, que isso fosse acontecer e estava-se a tornar uma realidade. Só que à medida que eu ia abraçando esses sentimentos, eu percebi que não alteravam os sentimentos que eu tinha pelo meu namorado. E foi muito penoso esse processo, porque antes de partilhar com ele os sentimentos que eu tinha, eu sentia-me muito culpada, porque. óbvio, como qualquer pessoa que passa por este processo, mas é Pois, engraçado, exato. Catarina, porque tu falas de alguns conceitos com muita maturidade, nomeadamente o de abraçar aquilo que sentias, ou mesmo desta questão da honestidade radical. Portanto, tu optaste por dizer aquilo que sentias. Sim, completamente. Depois de ter feito paz com esse sentimento e perceber que o sentimento que eu estava a criar não afetava de todo o sentimento que eu tinha pelo meu namorado, Pelo teu namorado. foi necessário conversarmos e honestamente ainda hoje me sinto sortuda por ele me ter ouvido e ter compreendido o que eu queria dizer e não achar que era apenas uma maneira de indrominar ou de De o estar a trair. tentar exato, de tentar trair ou manipular, porque na nossa E idade. como é que, claro, seria mais do que normal, mas que na vossa idade, como noutra idade qualquer, poderia ser visto como uma conversa de deixa-me só fazer esta asneira que volte já, não é? Porque Pois, eu acho. Mas isto já tem vários anos neste formato. sim, 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 nós efetivamente no formato monogâmico estivemos juntos 1 ano e meio. Nós este ano Uhum. em fevereiro comemorámos 6 anos de namoro
e pronto, de 1 ano e meio até agora, foi sempre neste novo formato de poliamor e relação aberta. Sim. Mas uma relação aberta significa que vocês são a relação principal ou existem outras relações igualmente estáveis dentro da vossa relação? É assim, no nosso caso, nós somos a relação primária um do outro, mas o Uhum, poliamor não o significa. Aliás, primeiro de tudo eu tento sempre esclarecer as pessoas que o poliamor e as relações abertas não são propriamente sinónimos, porque o poliamor pode pressupor laços afetivos. Ou seja, uhum. tanto quando eu falo de poliamor, eu sinto que qualquer pessoa que eu possa vir a conhecer, eu estou predisposta a envolver-me com ela relacionalmente. Ok. Mas a nossa relação, na maioria da sua vivência, funciona mais como relação aberta. Acho que ainda não tive, nem eu nem o meu namorado, no tempo que já partilhámos, tivemos pessoas com quem tenhamos, que, tenhamos querido dar esse passo em frente, mas em relação a certos parceiros, há parceiros que já tiveram bastante tempo connosco. O meu namorado tem uma parceira que já fez um ano de, não é relacionamento, mas de envolvimento com ela, e eu conheço-a e dei-me muito bem com E ela. vocês conhecem-se uns aos outros e têm, ou seja, quando quando o namorado da Catarina tem uma outra relação, a Catarina, quando se conhece essa pessoa, a pessoa sabe que a Catarina é a namorada? Sim, sim, isso está-nos sempre claro. A nossa regra, meio a brincar, mas meio a sério, é: se nós tivermos intenção de estar com alguém, nós avisamos sempre a relação primária antes. Se efetivamente acontecer Uhum. algo, ou numa saída à noite, ou numa festa, ou algo assim do género, em que não há grande previsão que possa acontecer algo, mas que tenha acontecido, no dia a seguir é logo a primeira coisa que contamos. Ou seja, no início tínhamos a regra muito vincada de que tínhamos que saber antes, só que rapidamente também percebemos que estaríamos constantemente a quebrá-la, porque há situações em que efetivamente estamos num convívio, achamos uma pessoa atraente, e se efetivamente quisermos estar com ela, isso pode acontecer, e não tem que haver sentimentos de Conhecimento prévio. culpa, exato, e não é preciso haver esse conhecimento prévio, porque pode ser muito esporádico e muito espontâneo. Mas sim, nós tentamos sempre conhecer a outra pessoa, ou pelo menos que a outra pessoa saiba de nós mais do que a namorada de. As parceiras do meu namorado eu não conheci todas até agora, mas as que já conheci, criei já algumas amizades incríveis à conta disso, mesmo depois de eles terem acabado, e tenho um enorme respeito por elas, porque elas fazem a pessoa que eu amo ainda mais feliz. Por isso, Sim, como... isso é um sentimento bastante altruísta, Catarina, mas eu gostava de perceber, isto estando do lado de alguém, que existe ciúme, o ciúme Não, é gerido, não. não existe Nunca ciúme. senti ciúmes. E acho que posso falar por ele, porque é também uma conversa que temos bastante, e é também das perguntas que mais nos fazem. Nunca senti ciúmes, não sei o que são ciúmes. Porque sempre tive muita consciência de que o ciúme é uma emoção secundária, e também eu estou a estudar psicologia, ou seja, ainda mais sobre esta área sei. O ciúme, sendo uma Uhum. emoção secundária, não nos é intrínseca, é sempre o produto de outras emoções que nós possamos estar a sentir. E eu acho que nunca pude sentir ciúmes, porque eu sempre tive consciência de qualquer sentimento ou emoção um pouco mais desconfortável, eu consegui sempre parar, desconstruí-lo, comunicar e seguir em frente. Já houve situações em que eu senti que ele não estava a fazer uma boa gestão, por exemplo, das parceiras que tinha, e entre mim Em e que a. sentido, Catarina? Só para ah, percebermos por- um ah, bocadinho melhor o que é isso? Ok, por exemplo, nós continuamos numa relação à distância, porque depois do período escolar, quando acabou o ensino secundário, eu mantive-me em Lisboa a estudar, e ele decidiu ir do Algarve para o Porto. Ou seja, as parceiras que acaba por ter, e quando eu também tenho alguém cá em Lisboa, por isso é mais fácil às vezes no início cair naquela bolha de paixão, ou de fantasia, e perdemos um pouco noção do equilíbrio e do tempo, e queremos passar imenso tempo também com a outra pessoa. E já houve algumas Claro. situações em que eu tive que conversar com ele e dizer: acho que não estás a fazer uma divisão justa, acho que estás a dar prioridade
à outra pessoa, mas de uma forma que me penaliza sem eu ter culpa por isso. E eu não acho que isso seja ciúme, eu acho que é eu perceber efetivamente que há algo aqui que me está a magoar, mas não é a outra pessoa em questão que me está a fazer mal, é a gestão dele que não me está a deixar satisfeita. Mas e não há, ou seja, isso é um dos pontos que a Catarina identifica como de dificuldade ou de gestão ou lá está, de sentimentos menos positivos. Mas para além disso, há outro tipo de sensações que a Catarina identifique como menos fáceis nesta opção? Entre nós os dois, não, para ser sincera, porque pronto, nós temos um muito bom pilar. Temos estes 3 pilares que a Catarina estava a introduzir no início, que eu lhe disse, para mim e para ele são a base. Desde o início, mesmo antes de. Porque na realidade a nossa relação ser à distância também nos trouxe muita preparação para esta mudança. Porque mesmo à distância, por mais que nós sejamos uma relação monogâmica, nós temos que confiar no parceiro, que nem sabemos bem o que é que está a fazer. Eu neste momento não sei o que é que o meu namorado está a fazer a esta hora. Se calhar está a almoçar, se calhar ainda está a acabar de ter uma aula, não sei. E isso no início é muito difícil, porque começamos uma relação fresquinha, muito novinhos, e temos que confiar todos os dias que aquela pessoa vai chegar a casa e querer ficar à conversa connosco por Skype 2 horas. E eu acho que Claro. isso fez com que nós consigamos abraçar a confiança, a comunicação e a honestidade de uma maneira radical, como disse. Mas, depois sem ser isso. A minha maior batalha são mesmo as outras pessoas e as pessoas à nossa volta compreenderem que isto não é preguiça, que não é comodismo. Muita gente, apesar de tudo, acha que a nossa relação só é viável porque estamos longe, porque se estivéssemos a viver juntos ou na mesma cidade não nos passaria pela cabeça. Mas a verdade é que eu acho que mesmo que vivesse com ele na mesma cidade, este padrão faz-nos muito sentido. Nós começámos tão novos e para ser Sim, sincera. porque este é um padrão, Catarina. Eu não sei se, pronto, isto é visto de fora, como eu consigo entender, que é, há liberdade para fazer outros conhecimentos, para ter outras experiências, sendo que isso não compromete a vossa relação. Lá está. Exatamente. Aqui não há um conjunto, exatamente como, por exemplo, a poligamia mais ligada até à religião, a poligamia que é feita com várias relações primárias, não é? Existe um elemento central que é o homem, que depois tem mais do que uma mulher, portanto, uma relação primária constituída por um elemento masculino e vários elementos femininos. Neste caso, eu acho que a expressão relação aberta, ou talvez de facto a honestidade radical, se adapta muito melhor à vossa relação. Pois. Vocês têm uma relação aberta, no sentido em que existe a vossa relação que é primária, que é aquela que sustenta, é a principal, e depois existe abertura para outro tipo de encontros ou relações. Se de hoje para amanhã a namorada Catarina lhe dissesse que queria ter outra namorada, como é que seria? Era feita uma gestão do tempo ou isso já não lhe parece viável da mesma forma? Por acaso isso é curioso, porque o debate é ao contrário. Ele não acredita que consiga ter outra namorada, tanto que a parceira que estava a falar há pouco, com quem ele teve ainda há algum tempo e com quem eu fiquei também bastante amiga, a certa altura eu falei com ele e disse: tens aqui uma pessoa espetacular ao teu lado, vocês têm uma química incrível. Não achas que isto iria mais longe do que alguma vez nós fomos? E ele é convicto que efetivamente para ele isso não lhe faz sentido. Não lhe faz sentido ter mais do que uma namorada. E depois, para mim é o contrário. Eu acho que nunca me aconteceu sentir a necessidade ou o desejo de ter da pessoa com quem estava envolvida se tornar efetivamente meu namorado. Mas eu continuo a debater com ele que eu acho que isso era possível. Eu sinto que o meu coração está predisposto para amar 2 pessoas. Por isso é uma. Mas, por exemplo, Diga. sim, Catarina, mas se vivessem na mesma cidade, eu a relação aberta acho perfeitamente possível, porque existem vários pontos de contacto que são diferentes. Imagina, há lugares onde a Catarina estará
e que pode conhecer pessoas, o mesmo com ele, 2 namorados vivendo na mesma cidade, aí vivendo juntos já poderia ser mais complicado. Pois, vivendo Porque juntos, você, talvez. mas assim, a questão aqui do amar, eu não vejo de todo isso como uma dificuldade, portanto, amar mais do que uma pessoa. Acredito é que a gestão do tempo em Sim, claro. proximidade Isso deve fosse ser mais muito difícil. desafiante, pois. Isso não tenho dúvidas. Já é desafiante à distância, quanto mais vivendo juntos, mesmo que seja só na mesma cidade. Sim, isso Mas concordo. é preciso uma grande confiança naquilo que a Catarina é, mas também, ou seja, o que é que a faz sentir esta segurança, mesmo que apareçam outras pessoas com esse grau de interesse, que mesmo a Catarina identifica, até acima de si, em relação a ele, não como pessoas. Portanto, a Catarina identifica uma relação em que considera que existe uma química brutal a todos os níveis com aquele que é o seu namorado. O que é que a faz não sei, não ter aquela sensação do eu queria que fosse só meu, o que é que eu estou aqui a fazer? Eu acho, Aquelas sensações. pois, sim, é tudo perfeitamente normal, tudo by the book. Para mim, eu acho que é a serenidade de ter encontrado o amor da minha vida aos 14 anos. Porque quando eu o conheci, tinha passado uma fase complicada, se bem, pronto, aos 13, 14 anos há as fases complicadas que têm que passar entre primeiros amores e desamores, e eu lembro-me perfeitamente que conheci-o numa altura em que eu achava que ia ficar solteira para sempre, com os altos dos meus 14 Ai, aos anos. 14 anos não Exato. vale, Catarina, mas está bem. Não, eu sinto-me Sim, mesmo estava num momento de tonta. dor, num Exato, momento de estava dor. muito sofrida, tinha estado mais de um ano a gostar do mesmo rapaz que na realidade só me dava para trás, e eu sentia que pronto, ainda não era a altura para eu efetivamente estar com alguém. E a partir do momento em que eu encontrei essa paz e serenidade e estava focada noutras questões, e eu conheci-o num acampamento. E lembro-me perfeitamente, no momento que eu o conheci, nós falámos o fim de semana inteiro, e depois uma coisa levou à outra, ficávamos horas a falar pelo Skype, e eu acho que só percebi, e é isso que me traz tanta serenidade, porque eu quero que ele tenha todas as experiências e ele quer que eu tenha as minhas, porque nós sabemos que nos encontramos, atrevo-me a dizer, demasiado novos. E tenho também algumas pessoas na minha vida, amigos e tudo, que também tiveram relações duradouras, mas que entretanto chegaram ao seu fim. E eu não sei se seria bom para nós namorarmos 6, 7 anos e depois um dia acabarmos e olharmos para trás, porque nós já estamos a acompanhar-nos em muitas fases. Nós passámos os 3 anos do secundário juntos, acabámos agora uma licenciatura juntos, eu vou para mestrado, ele vai entrar no mercado de trabalho. São fases muito críticas do nosso percurso como pessoas, e olhar para trás um dia e ver estas fases tão bonitas como dolorosas, porque estávamos com alguém que nos podia ter impedido de fazer alguma coisa ou que não nos fez explorar. Hoje em dia achamos que não estaríamos juntos tanto tempo se não tivéssemos tomado esta decisão, por exemplo. Esta decisão fez com que a nossa... Sim, eu acho que a decisão, exatamente como a Catarina acabou de descrever, e volto a referir que acho que é de uma maturidade incrível, mas é mesmo isso, era vocês olharem para trás e como é identificado em imensos casos, eu também tive uma relação que atravessou entre a adolescência e o início da idade adulta, e é uma relação que eu identifico como castradora, não é? Pois, Porque eu estava no auge das minhas experiências e as relações nesta idade acabam muitas vezes por ser caracterizadas por ciúme, posse, até violência no namoro, que são muitas as relações nesta exatamente, idade que associam a questão do ciúme à violência, e no exatamente. vosso caso existe um enorme respeito e essa, eu não lhe vou chamar permissão, porque acho que não é isso, essa honestidade na partilha do que vocês Exatamente. exploram. Mas a Catarina consegue imaginar a vossa relação adulta no sentido, imagino daqui a 10 anos. Isso aí é que é mais complicado, porque efetivamente é aí que ficam as nossas perguntas todas, porque nós a médio prazo já estamos a pensar em viver juntos. Eu agora ir para mestrado, em princípio vou sair de Lisboa, ainda não sei bem para que cidade vou,
Mas se for aceito no Porto, por exemplo, nós pensámos, então vamos viver juntos já, ainda esperamos mais um pouco. Ou seja, essa próxima fase de estarmos juntos, vivermos juntos e termos que lidar com esta esfera da nossa relação está a aproximar-se, mas nenhum de nós tem bem ainda respostas. Aliás, curiosamente, estamos os dois a passar uma fase muito monogâmica da nossa relação. Eu há um ano que não estou com ninguém, sem ser com o meu namorado, e ele agora há pouco tempo, ele está com alguém, mas ainda agora há pouco tempo confidenciou-me que já não sente o mesmo e também quer agora descansar, entre aspas, um pouco. Ou seja, Sim. É a primeira vez também que estamos a passar por uma fase tão calminha, porque, pronto, entre ele ir para o Porto, ele no Algarve não tinha tanta, digamos, liberdade, ainda assim vivia com a família, agora a viver sozinho, como estudante universitário, também teve as suas experiências. Eu também andei a conseguir ter bastante experiências significativas, mas agora estamos os dois também numa fase muito mais calma, por isso estamos também um pouco confusos sobre o que é que isto vai querer dizer, mas não temos grandes expectativas, nem queremos. Perguntam-nos muito sobre isso e perguntam-nos também muito sobre filhos, porque nós queremos muito ter filhos. Nós obviamente não sabemos se isso é uma realidade ou não, mas era um sonho nosso e não sabemos se eles irão nascer no berço deste tipo de relação, mas se nascerem eu acho que é perfeitamente normal. Sim, Catarina, mas imagina que de facto vivem juntos, casam ou vivem juntos, formalizam a vossa relação, nascem filhos. Não acha que esta questão de chamarmos relação aberta não é mais do que essa tal honestidade radical em que vocês se permitem partilhar com o outro aquilo que sentem e as experiências que têm? Acho que não percebi bem a pergunta. Estava a dizer que não acha que eu acho que é muito, ou seja, gostaria que daqui a 10 anos pudesse falar com a Catarina e a Catarina me descrevesse num casamento que sim, que mantiveram esta honestidade radical. Sim, Ou acham que o já facto de percebi. nascer. Ok. Não, sim, Ou acha acho que esta relação adapte-se ou não à nova fase, os pilares que nós temos vão ficar, seja de que forma for, isso eu acredito, porque já passámos por tantas dinâmicas e fases diferentes e a honestidade radical foi sempre uma delas. Por isso, ou acha que o facto de nascerem filhos torna essa abertura menos bonita ou menos aceitável? para a sociedade, provavelmente, mas para nós não. Principalmente porque eu tenho algumas dúvidas em perceber como é que hoje em dia, numa sociedade tão plural, em que uma criança consegue facilmente identificar entre mães e madrastas, pais e padrastos, 3, 4, 5 figuras parentais, porque é que não pode fazer o mesmo com um pai e uma mãe, com os parceiros do pai e da mãe? Mas nesse caso, a Catarina imagina ao ponto de poderem conviver. Sim, acho que era o que fazia mais sentido. Eu pelo menos, se eu tivesse alguém que fosse significativo na minha vida, eu gostaria que não só a pessoa com quem eu estou a conhecesse, como os meus filhos. Mas obviamente teria que ser uma coisa muito consciencializada e demoraria o seu tempo, mas eu quando me envolvo com alguém, eu adoro poder partilhar esses sentimentos e essa pessoa com o meu namorado e ele sente exatamente o mesmo. É algo muito saudável e nesses momentos nós até brincamos que pomos os óculos de amigo cada vez que ele tem a oportunidade de conhecer um parceiro meu ou eu uma parceira dele, é sempre com óculos de amigo. Nós chegamos, a outra pessoa sabe perfeitamente que este é o nosso namorado ou que eu sou a namorada do meu namorado, mas dentro daquela interação toda nós somos só amigos e quando eu tenho dúvidas sobre como esta pessoa me está a tratar ou sobre este sentimento, o meu namorado interpela-o sempre como se fosse meu amigo, primeiramente. Por isso, Mas não há demonstrações de afeto. Imagino, está com o namorado e traz um dos parceiros com quem está envolvida e, por exemplo, beijar o seu namorado na boca à frente da outra pessoa. não, acho que isso não, porque
não é que veja grande problema com isso, mas a verdade é que sinto que à volta desta questão toda do poliamor e das relações abertas também há muita fetichização. Então nós tentamos Entendo. ao máximo afastar-nos disso, porque as pessoas depois facilmente caem na questão da relação a três e, Sim, não me pareceu de todo que fosse esse pois, o e vosso caminho. E nós tentamos então sempre que as coisas estejam bem estabelecidas, porque, e pronto, infelizmente, como começámos este caminho muito, muito novos, eu já tive abordagens muito rudes e tive pessoas a presumirem coisas de mim muito tristes por acharem que esta dinâmica é uma porta para o sexo fácil. Para a promiscuidade, Exato. ou para a promiscuidade, sim. Sim, mas não me parece de todo, e quando falei com a Catarina e me deu a oportunidade até de ler algumas coisas sobre o tema, eu percebi que era uma opção muito consciente, e por isso é que a quis trazer, para que as pessoas possam ouvir que existem outras formas de viver o amor e outras formas de sentir a relação, não é? Sem lá está, sem o ciúme, sem a posse. Exatamente, sim. E as pessoas que vocês conhecem conseguem entrar nesse modo em que não existe o ciúme e essas relações e essas sensações? Sim, não. Eu já tive pessoas com quem me envolvi e depois eu procurei algo mais, e tiveram que me dizer que não. E disseram: Eu gosto muito de ti, gostei muito de estar contigo, mas eu não consigo pertencer a esta dinâmica. Ok. Não me faz. Exato, há Não, pessoas que não entendem. exato, e nem foi, nem nunca por falta de respeito nem nada, simplesmente o nosso à vontade é tão grande que se alguém não estiver à vontade rapidamente fica muito desconfortável. Eu lembro-me uma vez fui ter um encontro com um rapaz, fomos os dois a almoçar e o encontro estava a correr muito bem. Depois, entretanto, o meu namorado ligou-me, e eu estava a falar com ele casualmente. O rapaz sabia perfeitamente que eu tinha namorado, mas acho que não lhe tinha caído a ficha. Eu estava a falar com ele, Sim. e depois, entretanto, desliguei e virei para o rapaz à minha frente e disse: Olha, o meu namorado manda-te um beijinho na brincadeira. E ele ficou vermelhão, muito envergonhado. E depois, no final, quando nos fomos embora, ele disse: Eu achava que conseguia, mas eu acho que não vou conseguir. Eu fiquei mesmo triste porque o rapaz era incrível, mas obviamente que respeitei a 100%, porque isto não é de todo para toda a gente. Mas Mas já a tive Catarina algumas não situações. receia que um dia apareça alguém, por exemplo, com um discurso desses, e que faça a Catarina balançar entre tentar uma relação monogâmica com essa pessoa? Não, porque o meu namorado é a minha relação primária. Quando se diz que a relação é primária, não há muito mais que consiga chegar a esse patamar. Sim, Nunca tive grandes dúvidas. No máximo, lá está, haveria a possibilidade de ter outra pessoa, não no mesmo patamar, mas num outro, mais estabelecido por nós, estável. exato, mais estável, mas Uhum. acho que se algum dia eu e o meu namorado decidirmos terminar a nossa relação, será por motivos muito conscientes e bem dialogados, mas não acredito que seja por causa de uma terceira Serão pessoa. motivos vossos e não por outra Exatamente, acho pessoa. que sim, mesmo. Olha, Catarina, eu quero agradecer. Primeiro quero dizer que tentei tratar sempre por você, porque para mim é o respeito de qualquer convidada, apesar de poder dizer que tenho idade para ser mãe, fica sempre bem estas coisas, mas dizer que existe um nível de maturidade brutal, Obrigada. que acredito mesmo na forma como a Catarina sente e vive a relação. Lamento que os preconceitos não permitam que outras pessoas vivam, porque eu acho que a honestidade radical é o futuro destas sensações, porque não tem que passar. Estas novas vivências e as novas experiências não têm que ser sinónimo de traições e podem coexistir com uma relação estável. Exatamente. E quero agradecer mesmo muito, que Agradeço eu sirva por me para ter dado abrir. esta plataforma. E Catarina, nunca, mas nunca aceite, seja quem for, que interprete isto como promíscuo, porque não é, e acredito que pode ser, e que é de certeza um exemplo de abertura e de ver para além destes sentimentos, como a Catarina lhe chamou, secundários,
ou egocêntricos que nos impedem de ver o amor dessa maneira. Muito obrigada. Agradeço. Muito obrigada, Catarina.